No programa de hoje, vamos conversar com o ex-ministro, professor Renato Janine Ribeiro, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, que está realizando a reunião do número 74, aqui em Brasília, na UNB, Universidade de Brasília. Professor Renato Janine Ribeiro, seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigado, Robson. Prazer tê-lo conosco. E eu gostaria que o senhor, inicialmente, explicasse para os nossos telespectadores e internautas o que é a SBPC. A SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, foi fundada em 1948, por isso está na 74ª reunião anual, nunca deixou de fazer suas reuniões anuais, que ao longo dos anos foram crescendo e, em especial no período da ditadura, foram o principal centro de respiro, de resistência, de encontro de pessoas que estavam descontentes com o atraso de vida que a ditadura representava e queriam propostas para um Brasil melhor, ao mesmo tempo utilizando fartamente as ciências, todas as ciências, para melhorar o Brasil. Então eram discussões muito vivas, muito ativas. Depois do fim da ditadura, a SBPC continua com esse protagonismo. Ela é a principal sociedade científica do Brasil, eu diria, ela é uma sociedade especializada, como a química, a física, a filosofia. Ela é uma sociedade que é o braço político que reúne mais de 170 sociedades específicas sob as suas asas e que, sem fazer política partidária, mas defende os interesses da ciência no desenvolvimento do Brasil, tanto do ponto de vista econômico como social, cultural, etc. E essas reuniões são muito importantes, sempre se realizam no mês de julho. Foi em julho que a SBPC foi fundada, dia 8 de julho de 1948, por isso é o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador, por lei federal. Agora, todo mês de julho fazemos a reunião anual com inúmeras atividades que depois ficam disponíveis na internet. Quem quiser ainda pode se inscrever no nosso site, a inscrição ela mesma é gratuita. E nós estamos tendo atividades fantásticas. Hoje, por exemplo, Paulo Artacho falou sobre o meio ambiente, que é um dos grandes especialistas, nosso vice-presidente. Ontem, a doutora Margarete Dalcomo, hoje o doutor Paulo Saldiva, que são dois batalhadores contra a Covid, deram entrevistas concorridíssimas. E tudo isso está disponível para quem quiser assistir. Perfeito. Há eventos, inclusive, que posterior ao período de realização da SBPC, fica o material tanto disponível na internet, como também outra coisa bacana é que tem eventos como minicursos que vão acontecendo ao longo do tempo, né? Os minicursos já estão gravados. Então, quando a pessoa quiser, ela se inscreve, um pagamento muito módico, e ela pode assistir ao minicurso. E nós temos dezenas de minicursos sobre as questões mais variadas, até um que é meu. Qual é o minicurso que o professor está apresentando? O meu acho que é sobre, o título não tenho certeza, mas creio que é sobre transhumanismo, o título. Fala Bacana. Disso. Então, é sobre o avanço da ciência, aumento da expectativa de vida, melhora das condições de vida das pessoas e a utopia possível do transhumanismo. É isso, meu e Alexei Dodsworth. Maravilha. Professor Renato Janine Ribeiro, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho agora sobre qual é o tema, que traz 3 pilares importantes que estão sendo, digamos assim, o guarda-chuva principal, onde estão todos os outros temas da realização da SBPC nesse ano. O tema deste ano é ciência, soberania e independência nacional. É um tema quase óbvio porque estamos completando 200 anos da independência do Brasil. É lastimável que o governo brasileiro, ao contrário do que muitos outros fizeram nessas datas redondas, não tenha preparado uma grande comemoração. Grande comemoração significaria o quê? Festas populares, pesquisas sobre vultos históricos que foram esquecidos, comemoração de grandes eventos, inauguração de obras públicas com nomes de heróis da independência, inclusive dos não conhecidos, uma história mais abrangente, que levasse em conta que não foi o Brasil que ficou independente com o grito do Ipiranga em São Paulo. Foram vários Brasis. Nós tínhamos 2 colônias portuguesas, uma era o Brasil, outra era o Grão-Pará, e quase 100 anos depois veio o Acre. Nós então queremos mostrar tudo isso e mostrar também que para os escravizados, os indígenas e para os brancos pobres, a independência não melhorou a situação deles. Então, até eles terem
vamos dizer, as vantagens de uma independência, demorou muito tempo. No caso dos escravizados, a abolição da escravatura, muito tempo depois, no final do Império, e ademais eles continuaram oprimidos e sofrendo a desigualdade. Quer dizer, só hoje que nós temos políticas de inclusão robustas para compensar esse crime que foi a escravidão. Então, nós vamos tratar desses temas, vamos também pensar a independência como um ponto de interrogação. Quer dizer, nós somos de fato independentes. Independentes de quê, de quem, de que forma, em que área, né? Independência ou soberania significam que você escolhe o seu futuro, o país escolhe o seu futuro. Nós somos livres para fazer isso, somos dependentes de potências estrangeiras, somos dependentes de quem tem dinheiro. Então, todas as questões têm que ser colocadas. Independência como? Quer dizer, independência está no futuro, não está dada uma vez por todas. E ainda nesse ponto, perguntar a cada ciência como a sua ciência contribui para a independência. Como, por exemplo, as ciências agrárias e outras áreas de pesquisa contribuem para a segurança alimentar. Porque para um país ser independente, ele tem que ser capaz de ter certeza de que tem alimento. Ora, o Brasil saiu do mapa da fome, depois de mais de 10, 15 anos de esforços de seus governos, em 2012, faz 10 anos. E voltou ao mapa da fome, devido justamente ao atual governo e ao anterior. E outra coisa importante, professor, como é que se pode justificar que num país que produz uma grande quantidade de alimento, parte desse alimento é exportado, alimenta povos de outros lugares do mundo, e você tem no próprio Brasil pessoas passando fome? É um absurdo. E nós temos ainda um risco de que o Brasil passe a necessitar importar ele próprio alimentos, o que seria um contrassenso, porque nós temos talvez o maior tamanho de terras agricultáveis do mundo. A Rússia é maior, mas a Rússia tem terras extremamente frias. A Índia, a China não tem tantas terras agricultáveis, o Brasil tem muitas terras agricultáveis. Então, nós temos possibilidades em termos de alimentos que são fantásticas. E com agora, ciência, tecnologia e inovação dá para produzir muito mais em menos espaço e de maneira que se possa compartilhar com a população, né? A questão da fome, hoje, não é nem mais a questão de você produzir o suficiente que existe, a questão do acesso e distribuição. Então, hoje, a questão da fome é essencialmente uma questão de desigualdade e de injustiça social. Vocês estão produzindo em quantidade para quem está sendo produzido, né? Dá para todo mundo, mas tem desperdício, tem privilégios, tem tudo isso, né? Perfeito. Professor, e quando a gente pensa, né, o senhor falou agora sobre a importância desses 3 pilares que são, digamos assim, o rumo da realização dessa SBPC aqui em Brasília, eu queria que o senhor falasse um pouquinho agora sobre qual é a importância de se olhar para a ciência, tecnologia e inovação como uma política de Estado e não de governo. Bem, isso é uma coisa que a gente diz sobre várias questões. Quer dizer, o Brasil tem que definir claramente políticas que não dependam do bom humor do governo. Uma coisa patética, mas que acontece, é um governo assume, ele joga todo o papel timbrado do governo anterior, muda os nomes de programas que já existem, dá uma pequena recalchutada e aí diz, esse programa é meu. Por exemplo, que estão fazendo agora com Bolsa Família. Estão substituindo pelo Auxílio Brasil e pensam que basta colocar dinheiro e mudar o logotipo e pronto, é outro governo. Bom lembrar que o Bolsa Família é um programa que vem junto com um monte de atividades importantes. Por exemplo, para você receber o Bolsa Família, os filhos têm que estar na escola, as mulheres grávidas têm que fazer todos os exames pré-natais. Em outras palavras, o Bolsa Família ele não é apenas dinheiro, que até era pouco. O Bolsa Família é essencialmente um processo de civilização, um processo de ampliação dos cuidados que as pessoas têm que ter. E atualmente tudo isso foi desarticulado. Bolsa Família supõe expertise, supõe conhecimento, supõe inteligência. Não é só transferir dinheiro para a conta das pessoas. Tem um cadastro que serve ao Bolsa Família. Quanto que o auxílio que o governo pagou, o atual governo pagou, quando começou o Covid, acho que de R$400, aquele auxílio foi pago inclusive a militares da ativa, foi pago a pessoas que não tinham direito a isso. Ou seja, eles não usaram cadastro, eles não cruzaram os CPFs das pessoas que estavam sendo beneficiadas com os CPFs de quem já tem salário do governo federal, o CPF do imposto de renda, que tudo isso permitiria ter cortado os abusos. Inclusive até militares, um tempo desse, estavam recebendo o Bolsa Família, né? Bolsa Família, não, recebendo esse auxílio do o auxílio do governo. Não sei se foi Bolsa Família, mas receberam. O que, evidentemente,
não deveria ter acontecido, mas não aconteceu por quê? Por falta o auxílio emergencial, me corrigindo. Por falta justamente dessa inteligência que havia no programa Bolsa Família. Quer dizer, você tinha cadastro, você tinha todo um trabalho cuidadoso para evitar, por exemplo, que uma pessoa, um assalariado do governo, recebesse o Bolsa Família. Não dá, né? E dessa vez houve. Pois é. Professor Renato Janine Ribeiro, quais são as chances de que nós tenhamos, né? Isso depende, eu sei, de muita articulação e de vontade política, né? Um papel hoje muito importante que tem sido desempenhado pela oposição, mas qual é a chance de que, na prática, a gente tenha realmente, digamos assim, um reconhecimento da ciência, tecnologia, inovação e educação como política de Estado e não de governo? Bom, vamos lá então. Política de Estado, como eu dizia, quer dizer que é um compromisso do Brasil e não do governo tal qual. Isso está lavrado na Constituição. A Constituição diz que deve-se fazer uma série de coisas em termos de desenvolvimento econômico, em termos de saúde, família, educação, ciência, cultura, etc., que não estão sendo respeitadas. A Constituição determina políticas de Estado. Agora, os governos podem adotar instrumentos diferentes para fazerem isso. O problema é que eles não poderiam perder de vista essa finalidade. Isso não está sendo aplicado. Por quê? Em parte, talvez porque o judiciário é muito tímido em fazer cumprir a Constituição. Em parte também porque, apesar de termos uma Constituição muito boa, a aplicação prática dela depende muito das decisões eleitorais. Então, nós precisamos garantir que as questões que são, vamos dizer, projetos do país, esculpidos na Constituição, uma sociedade justa, solidária, livre, sem preconceitos e sem miséria, sem pobreza, aliás, também, nós devemos garantir que tudo isso aconteça. Agora, a sociedade tem que assumir isso. Não basta ser política de Estado, Robson, tem que ser política da sociedade. Quer dizer, não basta o Estado brasileiro, sua administração assumir isso para ele. Tem que ser algo que a sociedade cobre e se, de repente, algum governo não cumprir o que está na Constituição, a própria sociedade proteste vigorosamente contra isso. Sim. Esse é o ponto que está faltando. A sociedade brasileira foi tanto atrás de falsos ídolos, de falsos messias, de 2013 para cá, que ela perdeu o vigor. Então, de 2016 para cá, ela foi se tornando blasé, foi se tornando descrente e, especialmente de 2019 para cá, as piores coisas têm acontecido sem protestos. Isso é uma coisa que tem que voltar. Sem dúvida. Tem que voltar, mas dessa vez não atrás de falsos ídolos, não através de promessas mentirosas. Tem que ir atrás de um conhecimento mais rigoroso, com uma formação maior, em vez, vamos dizer, aqui no Brasil e em outros países da América Latina, parece que a única coisa que existe é sempre fruto, tudo que existe de ruim é sempre fruto da corrupção. Então, quando você tem uma campanha eleitoral e você vê alguém denunciando a corrupção, a chance dele próprio ser um grande corrupto é grande. Como já testamos várias vezes na história. Né? Exato. Várias vezes na história, o Brasil elegeu, com a bandeira da anticorrupção, corruptos. Perfeito. Professor, e para você ver, né, a importância de que a política de ciência, tecnologia e educação seja de Estado realmente, né? Na hora que você tem governos como esse atual governo federal, né, que interrompe, que faz cortes na educação, na saúde, na ciência e tecnologia, né, as pessoas talvez não tenham noção do atraso que isso provoca, na hora que, por exemplo, você tem que, às vezes, digamos assim, demitir um bolsista de pesquisa, na hora que você tem que paralisar uma pesquisa, na hora que tem algo sendo produzido na ciência, que você paralisa tudo isso para você retomar depois, né? Às vezes é muito difícil ou quase impossível, ou seja, além disso é dinheiro jogado fora, né? Na verdade, o Brasil gastou muito dinheiro, beneficiou de muita dedicação, de muita gente, muita energia, muito trabalho para construir um parque tecnológico e científico importante, para construir universidades públicas de qualidade e, de certa forma, é como se você matasse isso na beira da praia. Quer dizer, é como se você tivesse um monte de equipamento bom, de comida boa na geladeira, não paga a conta de luz, vai tudo estragar. Então é isso, o Brasil não está pagando a conta de luz, por assim dizer. Perfeito. O governo não está pagando as contas que mantém vivo esse parque científico e tecnológico, o que leva, por exemplo, jovens estudantes qualificados, se tiverem oportunidade de fora, a ir embora. Então o que o Brasil faz? O Brasil forma um mestre, forma um doutor a alto custo, são 15, 20 anos de educação no Brasil,
pelo menos uma parte dessa educação de qualidade, que custa dinheiro à sociedade brasileira, e essa pessoa é dada de presente para os Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Japão. É um absurdo fazer isso. É lamentável. Mas é o que está acontecendo hoje em dia. E nós temos que acabar com isso. Temos que dar chance aos nossos jovens talentosos de florescerem no Brasil, com o Brasil e para o Brasil. Perfeito. Eu quero agradecer a participação do professor Renato Janine Ribeiro, ex-ministro, que está aqui conosco, também presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Muito obrigado, professor. Eu deixo o momento final para as suas despedidas, junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham, e pode até compartilhar, né, o seu sentimento que lhe deixa com a consciência de que alguma missão está sendo cumprida todo dia no papel que o senhor, junto com todos os demais colegas, desempenham na SBPC. No atual momento, nós elegemos como prioridade, nos próximos meses, a defesa da democracia e especificamente das urnas eletrônicas. Nós temos uma exposição aqui sobre urnas eletrônicas, vamos ter um debate com 2 ex-presidentes do Tribunal Superior Eleitoral, ministros Carlos Veloso e Gilmar Mendes, e temos um livro, um excelente livro, que é uma história das urnas eletrônicas, explicando tudo nelas e que está disponível para download gratuito no nosso site. Quem quiser, vá atrás na página da SBPC.net, da SBPC, né? Que é sbpc.net.org, e vá na página nossa e procure urnas eletrônicas e baixe esse livro, que é ótimo. Já foi tirado a 1.000 exemplares pelo Sindicato dos Trabalhadores de Ciência e Tecnologia. A boa notícia é que o TSE gostou e vai imprimir também, mas quem não tiver pressa ou não souber onde encontrar, que vai demorar um tempo até sair impresso, pode baixar em PDF na nossa página. Obrigado. Então tá bom, muito obrigado, e vamos lutar por um processo eleitoral digno, impedindo tumultos, impedindo fraude, impedindo tudo aquilo que está sendo ameaçado pelas nuvens negras que estão no nosso ar. Obrigado, muito obrigado professor. a todos. Obrigado, professor.